Aqui mais uma aula, nós vamos falar agora do PROC-X. Ele é muito semelhante ao PROC-V, ele vai ter as características muito parecidas, ele só vai mudar um pouquinho na forma da gente usar ele. Então vamos à sintaxe dele aqui. O PROC-X ele vai ter aqui a pesquisa valor, que é o que? A nossa chave, é o que eu quero procurar. Nós vamos ter a pesquisa matriz, eu vou selecionar aonde eu vou procurar. Lá no PROC-V a gente selecionava um intervalo de colunas. Aqui a gente só vai selecionar uma coluna aqui, que essa coluna é onde vai estar a nossa chave. Depois a gente vai fazer a matriz retorno, que é o que eu quero saber, aonde vai estar a resposta que eu estou buscando. Que nem a gente está pesquisando ali a marca, o tipo, a cor da tinta, a gente vai selecionar a coluna lá da marca, do tipo ou da cor da tinta. Se ele não encontrar, eu posso colocar para ele escrever uma mensagem ou fazer algum tipo de fórmula. Então essa fórmula é versátil, porque se ela não trazer a resposta que eu quero, eu posso incluir alguma outra fórmula aqui. Eu também posso deixar sem preencher. E o modo de correspondência é igual o do PROC-V. Falso para exato, verdadeiro para resultado aproximado. Esse aqui, ele também tem um modo, eu posso colocar para ele fazer pesquisa do primeiro item ao último ou do último ao primeiro. Em algumas situações a gente tem que pesquisar do último item ao primeiro, porque o que o PROC-V faz? Ele vai procurar nas chaves, mas se você tiver duas chaves iguais, ele vai ler só até a primeira aqui e vai trazer esse resultado. Aí em algumas situações você precisa pesquisar de baixo para cima, então você pode usar o PROC-X, que você pode alterar essa ordem. Se você colocar do primeiro ao último, ele vai fazer igual o PROC-V. Ele vai olhando linha a linha, quando achar a informação, ele para ali. De cima para baixo. Aí, se você, nas situações que for necessário, você pesquisa de baixo para cima. Vamos para a prática. Vamos pegar agora aqui e vamos trocar essas fórmulas para PROC-X, para vocês entenderem a diferença entre um e outro. Então vamos lá, igual PROC-X. Vou pesquisar o valor, que é o que? A minha chave, o que eu quero procurar. Aonde eu vou procurar? Vou procurar aqui no código. Matriz retorno, o que eu quero saber? Que informação que eu quero que traga? Eu quero que ele traga a marca, então só vou selecionar aqui a marca. Se ele não encontrar nada, eu não vou colocar nenhuma mensagem. E correspondência exata. Vou pesquisar aqui no comum. Então, ó, ele trouxe aqui o coral. O PROC-V, a gente podia copiar e só trocar aqui o número das colunas. Aqui, a gente teria que trocar, se a gente for copiar direto a fórmula, a referência da resposta. Que nem trocar aqui de B para C, de B para C, para D, ou eu posso fazer direto a fórmula PROC-X, o que eu vou procurar, aonde eu vou procurar essa chave, o que eu quero de resposta, aonde ele vai me trazer a resposta, nada, esmalte igual PROC-X, pesquisa aonde eu vou procurar, onde vai estar a resposta que eu quero, se não encontrar nada, modo exato. E pronto, aqui ó, a gente já está fazendo um PROC-X, de maneira fácil. Qual que é a diferença? Vamos testar aqui os outros códigos, né? Ó, Lux, Pão Neve. Então a gente pode fazer através do código resumos de informações. E qual que é a diferença do PROC-X para o PROC-V? Quando eu vou usar um, quando eu vou usar o outro? O PROC-X ele é mais versátil. Então a minha chave ela pode estar em qualquer lugar da planilha, que aí eu posso só selecionar a informação que eu quero trazer de maneira separada.
Então o PROC-X ele é mais recomendado nesses casos. Você também pode usar, que nem está aqui assim, ele também pode, ele é muito versátil, ele pode usar tanto a situação como em outra. O PROC-X é só quando ele tiver essa configuração. A chave vai estar primeiro, senão você vai ter que ficar formatando a planilha, que você também pode. Tirar a chave de um lado, colar do outro. Mas algumas planilhas, a gente não pode ficar mexendo tanto, principalmente em algumas empresas em que as planilhas elas são um pouco mais fechadas, você não pode manipular tantas informações. Principalmente se você vai depois implantar em leitura de outros sistemas internos. Então o PROC-V você usa quando a chave estiver sempre na esquerda. E o PROC-X você pode usar ele em diversas situações. Como o PROC-V ele tem essa questão da coluna, às vezes você pode fazer ele para facilitar. Você vai copiar na fórmula e vai trocando o códigozinho, igual a gente fez na outra aula. O PROC-X também pode fazer com a coluna, mas o PROC-V nesse quesito é um pouco mais fácil. Então vai muito de acordo do seu uso e da situação que você se encontra. Agora, que nem aqui, quando o PROC-X ele tem a questão da mensagem aqui. Então, se eu posso colocar aqui como não encontrado. Então vamos colocar um código aqui que não existe. Vou colocar um número aqui. Se eu não tenho nenhuma nada na mensagem, ele vai dar esse erro aqui. Se eu colocar aqui, ele pode trazer aqui como não encontrado. Eu posso fazer para ele trazer uma informação. E eu posso também para ele fazer uma outra fórmula, se for o caso. Às vezes, quando eu não encontro, eu posso colocar para ele buscar em uma outra base de dados. Fazer um outro PROC-X dentro desse daqui. Essa é a versatilidade do PROC-X. Para fazer isso no PROC-V também é possível, mas você tem que fazer uma outra fórmula para você complementar essa. Só fazer aqui a fórmula do PROC-V. Ó, ele vai dar como não encontrado. Para me colocar a mensagem, tem que usar essa daqui, o C-erro. Que ele vai selecionar todos os dados. Aí o valor é toda a fórmula que eu estou usando. Se ele der erro, eu vou falar para ele trazer alguma ação, que pode ser uma fórmula, que aí eu colocaria o outro PROC-V em outra base de dados, ou pode ser uma mensagem, como não encontrado, que aí ele traz a mesma mensagem aqui. Essa é a diferença da versatilidade de um ou de outro. Então, te vejo na próxima aula.